14 anos de idade, faltava um mês para mim fazer 15 anos, meu pai sofre um acidente, eu morava com ele. E eu perco meu pai, e nessa época eu pregava na igreja, eu dava aula de escola bíblica, apesar de muito jovem, dava aula de escola bíblica, ensinava na igreja, tudo, tinha uma vida constante dentro da igreja, meu pai estava caminhando junto comigo, pela primeira vez em muito tempo, meu pai estava sendo uma pessoa frequente na igreja, e aí eu soube da notícia, eu esperava meu pai chegar em casa todos os dias, por volta das 7 horas da noite, e nesse dia meu pai não chegou, e minha tia veio me comunicar que ele havia sofrido um acidente, passou alguns dias, meu pai teve uma morte cerebral, e para mim foi muito impactante, porque eu passei por grandes coisas que marcaram muito a minha vida. Quem sabe, boa parte dos traumas que eu tenho, dificuldades que eu tenho de olhar para uma câmera, de gravar um vídeo, de falar as coisas que eu sinto para minha esposa, para as pessoas que estão em minha volta, seja por conta disso, pelas coisas que eu passei. E quando eu perdi o meu pai, eu comecei a questionar muito a Deus, porque foi algo que para mim tirou o sentido da minha existência, porque eu estava baseando a minha vida na vida do meu pai, na segurança que ele me passava e todo o futuro que eu tinha projetado. O meu pai me ver me casar, meu pai ver eu me formar na escola, meu pai ver eu conquistar as coisas que eu queria conquistar. Aquilo tudo passou diante dos meus olhos e eu pensei, cara, meu pai não vai ver nada disso. Meu pai não vai ver o homem que eu vou me tornar, meu pai não vai ver nada disso, meu pai não vai ver a mulher que eu vou casar, meu pai não vai ver meus filhos, não vai ver os netos dele, não vai ver nada. E apesar de eu viver dentro da igreja, Deus não me poupou disso. E eu comecei a questionar muito a Deus, mas quando eu olhei para a palavra de Deus e eu vi que Deus não poupou nem mesmo o seu próprio filho. Seu próprio filho esteve entre nós e ele não poupou o seu próprio filho padeceu muitas dores. E quando eu olhei para o sofrimento que Cristo teve, todos os meus questionamentos se esvaziaram, os meus questionamentos sumiram, porque eu percebi que ao olhar para a cruz, a única coisa que me sobrava era se dobrar em arrependimento, porque se Deus não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por amor a nós, eu queria que a minha vida ela também fosse um exemplo, para que as outras pessoas pudessem olhar e falar assim, Marlon, você realmente é uma pessoa da qual eu quero me inspirar, eu passo por tais coisas, tais problemas, mas através da sua vida Deus me impactou e trouxe luz para o meu caminho. É isso.